me ouvindo? Sim, perfeitamente. O seu tá baixo para mim, o volume. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. 15 horas em ponto. Eu sou a Daniela, presidente do NUCEP, tá? Do Núcleo Catarinense de Estudantes de Engenharia de Produção. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de chamar a professora Luana e agradecer a presença e por todo o apoio para organizar o evento. E chamar também a Ana Carolina, que é a nossa diretora de marketing e é quem faz todo o trabalho do NUCEP. Meninas, apareçam. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Ana, você tem algum feedback, algum direcionamento? Então, eu queria que vocês deixassem os nomes nos comentários e, se possível, de onde vocês são, que não deu para colocar na ficha de inscrição antes. Pessoal, nós começamos às 3h05, tá? Vamos dar 5 minutinhos de tolerância para o pessoal entrar na sala e já iniciamos. Nossa, olha que bacana, nós temos vários estados já aqui presentes. São Paulo, Minas, Paraíba, vamos lá. Santa Catarina também. Show de bola. Pessoal, e agora eu apresento para vocês o professor Leonardo Ribeiro, tá? Nosso convidado de hoje. O Leonardo, ele é engenheiro de produção, a maioria aqui também, né? Ele é mestre em logística e doutorando em engenharia de transportes. E hoje ele vai conversar sobre educação financeira. Léo, seja bem-vindo, é com você. Obrigado, boa tarde. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Dani. Obrigado por todo mundo que está participando. Tem aqui já uma galera já participando nos comentários. Obrigado, professora Luana, também por estar aqui, Ana Carolina. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí. Tenho certeza que são frutos que vocês vão colher a cada dia que passa, né, pela dedicação de sempre. Então, é um prazer também conhecer vocês. Tá? Como a Dani falou, eu sou engenheiro de produção, né? Essa área maravilhosa, que muita gente ainda também toma a decisão de ser. Eu fui para o caminho da logística no mestrado e doutorado agora na área de engenharia de transporte, se Deus quiser, acabando aí ano que vem. Doutorado não é fácil, né? Não é fácil. E aí muita gente pode se perguntar que ligação é essa com a questão da educação financeira, né? Primeiro, eu tenho uma empresa, né, na área de finanças e investimentos, já tem aí mais ou menos uns 10 anos de projeto, mas uns 4 anos para cá, trabalhando mais intensamente como CNPJ, né, como modelo de negócio, né, com consultorias especializadas pelo Brasil. E tanto na logística como na engenharia de transportes, a essência da minha linha de pesquisa é a introdução da economia, né, que é a área mãe das finanças, né? Então, tanto a economia na área da logística em si, né, transporte de carga, depois no doutorado agora também trabalhando com impactos econômicos, né, principalmente juntando aí distribuição de cargas dentro da mobilidade urbana, né? Então, a gente sabe que por conta dessa pandemia também é uma outra problemática dos nossos trânsitos, né? Mas isso é um outro assunto, né? Mas a área que mais me encanta é a área econômica, é a área financeira, né? Especializando ainda mais na economia, porque ela faz parte do nosso dia a dia, né? E ela não é simplesmente voltado para algo muito complexo. Muitas vezes a gente pega lá uma determinada posição científica ou matemática e a gente muitas vezes tem uma tendência de ir para um lado muito complexo, né? Por conta da pesquisa, mas da mesma forma que o dinheiro em si é algo complexo, ele é muito simples, né? De se realizar.
Só que muitas vezes nós temos a dificuldade com algumas decisões, alguns hábitos, né? Algumas formações, algumas instruções, né? Diante de todo o cenário que a gente tem, não somente da nossa vida profissional, mas também da nossa vida intelectual. Então, eu queria conversar com vocês de uma maneira muito, trazendo muito esse tema menos complexo e mais do nosso dia a dia, práticas simples do nosso dia a dia, de como melhorar a nossa vida financeira, né? Primeiramente, eu quero deixar muito claro aqui, quem quiser deixar no chat algumas perguntas, tá? Fiquem à vontade, né? Porque essa questão de tirar dúvidas, né? Isso é muito legal, até porque as dúvidas dentro da sua realidade é uma dúvida muito, muito interessante a gente poder tirar, porque aí vai de acordo com a sua realidade, a sua necessidade dia a dia. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar um pouco sobre o dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar mais, né? Eu acho que é muito raro você perguntar a pessoa, falar assim, você quer ganhar mais? Não, tá tudo bem, tá ótimo que eu ganho já, ou não quero mais não, eu odeio dinheiro, né? É muito raro uma pessoa se pronunciar ou ter essa decisão. E só que muitas vezes essa decisão não vai muitas vezes de acordo com aquilo que realmente acontece na nossa vida. Ou seja, as nossas decisões diárias, às vezes, parece que a gente odeia o dinheiro, porque a gente gasta ele de uma maneira desnecessária, porque a gente coloca ele de uma maneira desnecessária, mas isso acontece por inúmeros fatores, né? Inúmeros fatores. Então, o que primeiramente a gente quer falar, né? A gente pode trazer aqui a questão da diferença entre essa parte econômica e a parte financeira. Quando a gente fala de economia, nós falamos de movimentos de integração entre áreas diferentes, né? Que elas fazem essa integração a partir de uma transação financeira. Ou seja, o valor financeiro, o valor de caixa, ele é uma sub-área da economia porque a economia se baseia por ela. Só que, além da parte financeira, eu tenho a parte dos créditos, né, que não necessariamente é um dinheiro vivo, né, é um dinheiro que é da pessoa, mas é uma possibilidade de se gastar uma coisa que não é sua. Ou seja, a economia ela traz a formatação da transação. Então, por exemplo, você vai numa padaria e ali você adquire pães, leite, etc. Você vai comprando várias coisas ali e aquela empresa, aquela padaria, ela vai simplesmente te falar qual é o preço daqueles produtos e você vai pagar. Ou seja, essa transação, essa decisão das duas partes, eu tenho para te dar e a outra parte eu quero, né, aquele produto, a partir dali nasce o que a gente chama de economia ativa, porque a partir dali se gera várias integrações. Ou seja, a padaria ela precisa ver com o fornecedor de trigo, de fermento, outros fornecedores, colaboradores, ou a própria maquininha, a próprio banco que está ali para fazer toda a transação. Então, há inúmeras outras empresas, outras instituições, outras pessoas influenciadas dentro daquela transação. Então, você começa a potencializar aquilo que é da economia em si, né? E aí vem uma coisa. Quando a gente fala de finanças e quando a gente fala de economia, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Por exemplo, você ganha aí R$3.000, um exemplo. Só que esses R$3.000 são considerados dinheiro limpo, ou seja, o próprio dinheiro que cai na sua conta, a gente chama de líquido, né? Esses R$3.000 a gente está considerando aqui um valor líquido. Você tem outras possibilidades de ganho financeiro.
Quando você está numa conta bancária, você tem ali um cheque especial, um cartão de crédito, uma possibilidade de empréstimo. Ou seja, você tem outros valores além daqueles 3 mil para você gastar. Então, vamos dizer que, além dos 3 mil, você tem um cartão de crédito com 5 mil reais de crédito, mais um cheque especial de 2 mil, e você tem a possibilidade de pegar até 30 mil reais de empréstimo. Então, o que acontece hoje dentro da nossa sociedade? Nós não simplesmente movimentamos as nossas finanças de uma maneira, muitas vezes, desordenada, mas também aquecemos a economia por gastar dinheiro que, muitas vezes, vai fazer uma transição com dinheiro que ainda não é nosso, ou nunca vai ser, né? Então, quando você adquire alguma coisa pelo cartão de crédito, você simplesmente está pedindo emprestado a um banco um dinheiro que não é seu, tá? Então, você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que pagar pelo dinheiro que você pegou e mais uma taxa que a gente chama de aluguel, ou seja, de juros, para você garantir aquele crédito que muitas vezes você não deveria ter trabalhado porque o dinheiro ainda não é seu. Então, o que há hoje na nossa sociedade? A nossa sociedade hoje ela tem uma dificuldade de compreensão de uma educação financeira. E o que é essa questão da educação financeira? É principalmente em como eu poder entender que eu preciso adquirir coisas, gastar coisas, comprar coisas, simplesmente pensando no meu trabalho. Simplesmente otimizando mais dinheiro que é limpo, dinheiro que é meu, né? Então, nós ficamos influenciados por dinheiro que não é nosso, né? A gente gasta e aí faz com que a gente gaste, muitas vezes, mais do que aquilo que a gente ganha. Então, um primeiro atributo aqui. Nosso país ele não tem uma formação da infância, desde a nosso ensino médio, ou dos nossos pais em si, uma formação de educação financeira. A gente não tem isso sistematizado dentro de um país como o nosso, né? Da mesma forma, o nosso país é um país que tem muitas pessoas ainda ganhando um salário mínimo ou desempregadas, ou seja, um teto de ganho, de faturamento muito pequeno em relação a tudo aquilo que a gente percebe que está no mercado para a gente adquirir. Da mesma forma que nós estamos vivendo uma era muito consumista. Por quê? Porque hoje aumentou o número de possibilidades de poder gastar coisas. Antigamente, se a gente não tivesse quando a gente não tinha internet em si, para comprar alguma coisa, você tinha que ir no seu bairro ali do seu lado e comprar. Hoje, com a possibilidade do celular na mão, da internet ligada, do mundo globalizado, aumentou também o número de compras, de novos consumos, né? Só que o nosso salário não aumentou da mesma forma. A forma das pessoas ganharem, ela mudou, ela se alterou. Então, hoje, muitas pessoas, quando trabalham, a média geral, trabalham e não ganham muito, né? E da mesma forma que a gente é consumido, né, pelas coisas que a gente acha que a gente precisa ter, né, mesmo a gente não ganhando para aquilo. Então, galera, primeira coisa é a gente entender que nós estamos vivendo num cenário, né, que é um cenário muito propício para que a gente possa realmente faturar mais, né, para que a gente possa ganhar mais dinheiro, porque é o que a gente chama do cenário de investimentos e do trabalho, né? Porque são duas pontes importantes para se ganhar dinheiro limpo, vamos dizer assim. E o dinheiro limpo, aqui que eu estou dizendo, é um dinheiro de acordo com os nossos esforços, né? É o esforço que eu tenho de trabalhar como empresário, né? Ou seja, montando um produto e vendendo. O esforço que eu tenho para ser autônomo, ou seja, trabalhar com algo que eu sei fazer muito bem,
mas que seja para as empresas. Também trabalhar de forma colaborativa, no sentido de eu ser um colaborador, um funcionário de uma empresa, e ser investidor. Então, nós temos 4 importantes formas de ganhar dinheiro e que muitas vezes nós ficamos presos a uma só, né? É uma questão muito cultural que nossos pais nos falaram muitas vezes, né? Muitas vezes nós temos essa forma muito cultural de vamos estudar, fazer o ensino médio, passar no vestibular, fazer uma faculdade, arrumar um emprego. Essa é a linha de raciocínio do brasileiro, né? Essa é a linha de raciocínio do sistema educacional que a gente sempre teve. Estuda, passa no vestibular, aí todo mundo no terceiro ano fica agitadíssimo, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Aí faz o vestibular, passa, muitas vezes ali depois fica naquela crise, será que é essa faculdade mesmo, não sei o quê, mas sempre naquela linha única. Acaba o ensino médio, faz a faculdade, termina a faculdade e arruma um emprego. Então, nós temos dentro da nossa formação uma limitação de possibilidades, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque além do emprego, você pode montar um negócio. Você pode montar um negócio, sim, né? Hoje está potencializado porque você tem o mundo dentro da sua casa, né? De vez em quando você tem que usar o fone para você ter uma comunicação melhor, né? Como o nosso aqui, mas o mundo inteiro está com a gente. Então você pode simplesmente criar um determinado produto ou serviço, e eu vejo tanta gente montando tantas coisas, né? Esses dias eu vi uma pessoa que tem faturado bem vendendo como fazer o seu cachorro cagar no lugar certo. Então, assim, parece loucura, mas a pessoa fatura isso no Hotmart de uma forma inesgotável. Então, assim, às vezes nós pensamos demais, criamos demais, né? E a gente fica só naquele posicionamento de todo mundo buscar assim, eu preciso arrumar um emprego, preciso colocar o currículo em algum lugar, preciso colocar o currículo, não sei o que. Então, assim, não necessariamente é isso que você tem que fazer, ou se for a tua vocação, né? Então, aqui a gente trabalha muito isso. Então, a questão do colaborador, do autônomo, você pode ser consultor, você pode gerar consultoria para tantas pessoas, você pode ser empresário, mas você também pode ser investidor. Você aprender a investir, e eu falo isso porque mais de 10 anos eu estou nessa área, principalmente com ações internacionais, essas empresas que a gente usa todo dia, a cada dia fatura mais. Então, eu olho para dentro da minha carteira de investimentos, eu percebo que o que eu ganho no mês de rentabilidade é um salário muito bom de muita gente por mês. Só que eu comecei do zero há 10 anos atrás, né? Então, primeira coisa, eu não tenho que só investir e não trabalhar. Eu não tenho que só trabalhar e não investir. Eu posso fazer as 4 possibilidades. E não tem que ser rico, bilionário, para começar a fazer. Então, aqui é exatamente um ponto em que a educação financeira ou a ausência dela no nosso país fez com que as pessoas muitas vezes começassem tarde, né? Ou até hoje tem medo. Quantas pessoas ainda têm seu dinheiro na poupança? Por quê? Porque tem medo. Ou porque acha que é a única forma de poupar dinheiro, né? Então, só que a poupança é terrível, né? Então, se você tem dinheiro na poupança, você continuando lá, você está perdendo poder de compra. E a gente vai mostrar muito em cálculo isso, porque isso é importante, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei, eu falei de finanças e economia. Finanças, geralmente, é um dinheiro que você consegue enxergar. A economia, muitas vezes, você não consegue enxergar. Você não consegue ver nitidamente ali. Ou seja, você vai na padaria e compra R$15, tudo aquilo que você fez na padaria, você consegue enxergar que saiu R$15 do seu bolso. Mas você não consegue enxergar o que aquele R$15 faz no mercado.
né, no mercado da produção de trigo, no mercado da produção de fermento, no mercado do banco, das maquininhas, né, no mercado daquele próprio empresário. A gente não tem essa noção porque a economia ela é mais sistêmica. Então, eu vou dar um exemplo somente naquilo que você vive com o dinheiro que você tem, por exemplo, na poupança. Se hoje a poupança ela paga isso, né? 70% da Selic. O que você ganha em cima do dinheiro que você coloca na poupança é 70% da Selic. Isso é porque a Selic é abaixo de 8,5%. E a Selic hoje está 2%. Né? Então, até chegar a 8%, a gente não tem nem previsão isso. Né? O Banco Central ele tem previsões para 5 anos e nem 5 anos tem essa previsão de ter taxa Selic acima de 8,5%. Né? Então, assim, a taxa Selic hoje já foi assim há alguns anos, né? Vem de alguns anos assim e vai continuar por essa estrutura há muito tempo. 70% da Selic. 70% da Selic, que é 2% ao ano, é 1,4% ao ano. Ou seja, a rentabilidade que você ganha naquilo é de 1,4% daquilo que você investiu em um ano. Tá? Só que aqui tem um problema. Qual é o problema? O problema aqui é com aquilo que a gente não vê, que é a tal chamada economia, que se baseia pela inflação. A inflação ela tem a previsão de 1,63%. O que é a inflação? O produto que custava, aquela carne que você comprava para o seu churrasco, custava R$50 o quilo, um ano atrás, hoje está a 55. Está 56, ou seja, os produtos aumentam de preço, tem aumento de preço todo ano. Então, a inflação é basicamente esse valor a mais que é dado no produto de um ano para o outro. Então, o que a gente tem no cenário atual? Que a inflação sendo de 1,63 e a poupança rendendo 1,4, ou seja, se você tem um investimento abaixo da inflação, você está perdendo poder de compra. Então, se você tivesse os mesmos R$50 ano passado para você comprar aquele quilo de carne, se você deixasse lá e visse hoje, o dinheiro que você pegaria da sua conta poupança não compraria 1 quilo de carne. Então, mas por que o brasileiro está ainda na poupança? Falta de informação, falta de conhecimento. E aí vem, qual é o grande mal disso? Né? O grande mal disso é que nós somos influenciados a todo instante a criarmos e termos produtos financeiros que, ao invés de fazer a gente ganhar mais dinheiro, faz a gente perder mais dinheiro. Né? Então, quando você é influenciado a ter um cartão de crédito, o banco não está de olho em você querer enriquecer. O banco está de olho em você querer usar mais o produto dele. E você usando um cartão de crédito, você automaticamente acha que está ganhando mais. Mas, na verdade, no todo, você está perdendo mais porque você tem que pagar, bancar um dinheiro que ainda não é seu. Tá? Então, assim, duas coisas que a educação financeira ela tem e precisa trazer para a gente. Primeiro, o nosso limite de gastos, que a gente não tem. A gente tem um dado hoje, saiu o mês passado, 75% das famílias brasileiras atuais têm dívidas. 75% das famílias têm dívidas. Então, assim, o que faz uma pessoa ter dívida? É porque ela gasta mais ou gastou mais do que poderia. A pergunta é, por que se eu ganho 3, eu quero gastar 5? Por que se eu ganho 1.000, eu quero gastar 20? Por que as pessoas são assim? Porque, primeiro, nós não temos a informação daquilo que é certo para o dinheiro. Segundo, nós somos imediatistas. Terceiro, nós somos consumistas. Né? Outro dado de uma universidade americana, o Brasil foi o antepenúltimo dos países, né, mencionados, mais de 100 países pesquisados, é o antepenúltimo na questão
do planejamento financeiro, ou seja, nós somos países imediatistas. Nós queremos para ontem, tudo para ontem. Nós temos a dificuldade do plano a longo prazo, nós temos a dificuldade de planejar, de pensar a nossa carreira, a nossa postura, o nosso patrimônio daqui a 30 anos. As pessoas querem dinheiro assim, né? Então, tudo isso vai desenfreando e desordenando aquilo que é interessante, tá? Então, são dois lados, que aí a gente fala dentro do controle financeiro, que é entrada e saída. Da mesma forma que a gente fala do controle de estoque. Todo tipo de controle a gente fala de entrada e saída. Então, nós temos dificuldades em buscar novas entradas, ou seja, buscar uma renda maior. Nós temos essa dificuldade em nós, né? E também nós temos uma dificuldade de otimizar o que a gente gasta. Então, são dois movimentos distintos e que a gente sabe que esse é um movimento muito pioneiro dentro dos trabalhos das empresas que a gente trabalha. Então, se você é contratado por uma empresa, aquela frase bonita que a gente ouvia na faculdade, né? Nós precisamos aumentar o lucro da empresa, né? Ou maximizar o seu lucro, ou maximizar o seu faturamento e minimizar os seus custos. São palavras muito teóricas, mas quando chega na hora H da empresa, é muito raro um profissional hoje dar esse tipo de resultado para a empresa. Então, por conta de um não entendimento prático na sua própria vida. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender e decidir se eu quero ou não ganhar mais dinheiro. E aqui, gente, não é simplesmente uma teoria, é uma prática. O que é ganhar mais dinheiro? Quer dizer que eu vou trabalhar menos? Aquela frase, não, eu quero ser rica para um dia parar de trabalhar. Vou te falar, cai fora disso, porque isso é uma mentalidade de gente pobre. Não pobre financeiramente também, mas pobre de tudo, né? Porque, assim, uma pessoa que é rica e que não trabalha, o dinheiro dela vai acabar. Ela não produz mais, né? Então, assim, às vezes nós temos muito essa sintonia, né? Quero ganhar meus 500 mil e depois não trabalhar mais. Esse dinheiro vai acabar, né? Então, assim, primeira coisa, para você enriquecer, produzir, você precisa fazer com que você trabalhe, não trabalhe somente mais, mas trabalhe naquilo que você sabe fazer bem e ganhe mais em cima disso. Então, nessas 4 possibilidades. Segundo, como que a gente faz dinheiro todo mês ou todo dia? Quando simplesmente eu coloco o que eu chamo de teto, de limite. Toda educação precisa de um limite. Você vai dizer, eu não tenho filho, tá? Mas meus pais sempre me disseram vários nãos. Léo, não pode, não dá, não quero, não vai, né? Então, assim, se hoje eu só falo sim para mim, sim, sim, sim. Deixa eu comprar aquilo, sim. Deixa eu pegar o cartão, sim. Deixa eu comprar isso aqui, sim. Se eu só digo sim, eu tenho uma estrutura desordenada aí. Porque a primeira coisa é que eu preciso ter limite. Eu preciso saber até onde eu devo ir. Eu não posso ir a todos os lugares, né? Então, assim, a primeira coisa que eu indico para você é você hoje olhar qual é o seu salário hoje. Qual é o seu faturamento mensal hoje? Seu faturamento mensal é R$2.000? É você ali já definir um limite. E esse limite é o quê? É o que eu ganho? Não. Esse limite é até 70% do que eu ganho. Então, isso é importante, tá? 70% do que eu ganho. Então, se eu ganho R$2.000, né? 70% de R$2.000, a gente já sabe, 1.400. Então, você determinou isso? Determinei. Então, o que eu quero dizer? Eu não posso gastar nesse mês acima de 1.400. Ponto. Mas eu tenho aquela roupa para comprar. Vai ficar pelado. Anda pelado na rua. Não vai, não compra. É não. Não é não. Mas eu tenho que pegar um carro. Ande de bicicleta. Vai a pé. Come ovo.
para de comer na rua. Ou seja, é não. Ah, Léo, mas aí não quer... Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem 30% todo mês para você fazer o seu patrimônio aumentar. Então, vamos pegar uma conta básica. Se eu tenho 30% retirado desses 2.000, que foi, nesse caso, R$600, estou tirando aqui, você não investe, tá? Você não está investindo, você não está aplicando esse dinheiro em nada. Esse dinheiro está puro. Sobrou ou você deixou R$600. No próximo mês, os 70% do seu salário continua sendo os 1.400. Só que você não tem mais 2. Você tem 2.600. No próximo, você não tem mais 2. Você tem 3.200. No próximo, você não tem só 2. Você tem 3.800. O que vai acontecer com você é que num período, mês a mês, aquele valor de 2, que era o seu faturamento, ou que você iniciava o seu mês, não vai ser mais 2. Vai ser sempre mais. Porque todo mês você tira 30% daqueles 2. Então, você vai chegar num determinado ponto que esses 1.400 ele vai ser menor no seu teto. Você vai poder aumentar o seu teto. Você, inclusive, pode ter um teto mais na frente do próprio valor que você ganha, que é os 2. Mas por que você não tem desde agora? Porque você não tem o que a gente chama, na linguagem, de cria novas moedas, novo dinheiro para você, para que você tenha o que a gente chama desses limites. Eu não posso gastar igualmente o que eu ganho, principalmente mais. Mais de 60% das pessoas gastam mais do que ganham. Gastam mais do que ganham. A média do brasileiro é de 98% do que ganha. É uma média super alta. É uma média super alta. Essa média ela tem que ser menos de 70%. Não pode ser mais. Só que tudo isso é desencadeado não somente pela nossa formação, mas hoje também pela nossa busca de querer aprender, né? Então, assim, quando eu comecei a ter essa lógica, você muitas vezes começa a ter um salário de 8, 10, 15, 20, mas você tem um faturamento no mês de 120, de 130, porque todo mês você foi deixando de gastar algo. E ao longo do tempo, o que vai acontecer? Você vai aumentar o seu poder de compra. Você aumenta o seu poder de compra. Então, às vezes é melhor, ao invés de você comprar aquele celular dividindo em 12 vezes, para depois comprar a sua geladeira dividindo em 8, para depois você comprar a televisão dividindo em 5, porque você está dividindo tanto, vai chegar num período que você vai ter um cartão super alto de valor, misturado todas as coisas que você dividiu. Então, às vezes, vale a pena você simplesmente, calma aí, eu vou juntar essa grana para comprar à vista, porque à vista tem poder de compra. Eu tenho desconto, eu tenho redução. Agora, quando eu compro a prazo, eu sempre vou pagar os chamados juros, né? Claro que existem algumas coisas que não vai ter como fugir do a prazo. Mas o que a gente está dizendo aqui que é uma coisa pontual. Só que hoje, tudo a gente faz sem colocar no papel e sem entender esse limite. De novo, só essa dica do limite, gente, vai fazer vocês enriquecerem. Porque o que é enriquecer? É todo mês ganhar um dinheiro novo. Todo mês, quando você ganha um dinheiro novo ou um dinheiro a mais, você está enriquecendo. Então, se você tem um limite todo mês, uma função como essa de 70%, então todo mês você está acrescentando no seu patrimônio 30% do valor anterior. O que acontece aqui? Quando você ainda vai para o mercado financeiro, você vai incutir ainda, inclusive, o que a gente chama das rentabilidades sobre o capital aplicado. Então, aí você vai faturar muito mais do que aqueles 300, né, de cada mês. Então, é muito importante essa lógica do fazer dinheiro. Tá? Aí muita gente pergunta assim, Léo, beleza, eu peguei aqui 70% do meu salário, fiz a conta aqui, e o que deu, ou o limite que chegou,
não dá para pagar aquilo que hoje eu tenho como custo. Isso daí já é um sinal que algumas decisões passadas não foram tão legais. Mas hoje, qual é a saída? A saída é a renda extra. A saída é uma renda extra. A saída é você economizar o máximo. E eu vou dar algumas dicas aqui de fazer economias muito básicas diárias, né? De casa. Primeiro, as pessoas gostam de ter a casa totalmente iluminada, mesmo ela não estando no lugar. Então, só acenda a luz aonde você esteja. Isso é uma economia. Ah, Léo, mas centavos. Mas faz isso em 10 anos para você ver, né? Estou dando um exemplo. Outro exemplo é muita gente ter streamer. Às vezes tem Netflix, tem Globoplay, tem Amazon Prime. Às vezes a pessoa tem 3 streamers, né? Ou às vezes tem um e nem usa. Nem usa. Ou às vezes tem, e aí eu vou te dar uma dica, eu já peguei alunos meus tendo, por exemplo, Netflix com um pacote de 4K, que é mais caro, mas ela não tem a televisão 4K. Então, às vezes, a pessoa está comprando um pacote e que ela não vai ter a possibilidade de usufruir. Então, muitas vezes, nós temos isso. Esse é um outro exemplo. Um outro exemplo é a internet. Sempre a internet da sua casa, ela lá, o que está escrito nos dados do pagamento, ela quase não é a prática existente do dia a dia. Então, se eu ligar a internet, se você ligar a internet aí da sua casa e fazer lá o teste de velocímetro, você vai perceber que a sua internet ela tem uma prática de velocidade menor do que aquilo que você está pagando. Então, você pode simplesmente renegociar. E toda renegociação dá certo, porque você diminui, você consegue comprovar. Olha só, eu comprei um pacote de 100 megas, mas eu não passo de 80. Então, não é justo estar pagando 100. Reduz para mim. Eu quero pagar menos, porque eu não tô aqui. E aí, essa comunicação, essa negociação com a empresa de telefonia, você vai conseguir reduzir, porque ela não quer te perder. Então, assim, isso acontece com aparelhos da Sky, com aparelhos, né, de televisão a cabo, né, entre outros aqui, claro, etc. Então, são maneiras para que a gente possa economizar. Muita gente compra muita coisa na rua, em vez de fazer em casa. Muitas vezes as pessoas não fazem comparativos de preço, compram em qualquer lugar, às vezes gastam muito com transporte, e que em determinados momentos você pode ir de bike, você pode ir a pé. Então, existem muitas pessoas, eu não sei se é o caso de vocês, mas muitas pessoas que falam assim, eu não tenho como reduzir mais, ou eu cheguei no limite, não sei o quê. Mas aí quando você vai ver a conta dela e a vida que ela leva leva uma vida de uma pessoa que não ganha que aquilo que ganha. Então, não tem como. Não adianta você ganhar R$2.000, você quer viver uma vida, um padrão de 20 mil. Então, assim, se você quer viver aparecendo para as pessoas, mostrando para as pessoas, você vai se dar mal. Você vai ficar sempre angustiado em casa, né? Então, assim, você pode hoje viver básico, com 2.000, sabendo que você tem que dizer não para aquele barzinho, não para aquela comemoração, não sei o quê, pegar uma carona, não ter medo disso, juntar a sua grana para que um dia você possa também viver num patamar legal. Então, assim, falta muito para nós essa lucidez, né, de querer fazer com que a gente realmente fique rico, né? Então, são maneiras aí que a gente tem de economizar. E maneiras de criar renda extra. Primeiro, todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa. Eu duvido que não tenha uma pessoa aqui que não sabe fazer algo muito bem. Cozinhar, fazer algum determinado projeto específico, dançar, cantar. Eu duvido que alguém aqui não saiba fazer uma coisa muito bem, né? E aí as pessoas falam assim, Léo, mas se eu quero montar um negócio, eu tenho que montar um negócio aquilo que o mercado está pedindo. Pode ser, mas pode não ser, né?
O que eu gosto mais de ver numa pessoa, e eu vejo as pessoas ganhando muito dinheiro com isso, são coisas que ela sabe fazer bem. Não que aquilo que me disseram, que me falaram, que às vezes nem é aquilo que eu gosto, né? Mas aquilo que eu sei fazer bem. Aquilo que eu sei fazer bem. Então, muitas pessoas hoje fazem uma faculdade. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela faz faculdade de administração. Ela é apaixonada por gastronomia. Faz um monte de comida boa. Só que o que ela faz? Ela faz administração porque ela quer arrumar um emprego. Aí eu, ano passado, falei assim, fulano, por que você não enfrenta o mercado, já que você sabe fazer muito bem, você tem um feedback, vende isso aí, bolo de pote, não sei o que, sei o que lá. E aí ela ficou com medo no início, depois começou a usar o Instagram, tudo, e hoje ela tira mais de 10 mil reais no mês. Que emprego que ela ia conseguir começando que ia dar isso para ela? Então, assim, às vezes nós temos uma grande chance de arrecadar, de criar, de fazer dinheiro hoje, só que a gente fica assim, eu tenho medo de falar em público. O Instagram, eu tenho medo das pessoas falarem de mim. Mas eu não sei precificar. Mas eu não sei se vai dar certo. Mas eu... A gente fica tanto no não sei, que a gente nunca dá passos. Dê passos, o mercado vai te dizer que seu preço está errado, que seu produto está errado, que sua embalagem é feia. Vai ter isso. Então, falta para nós, muitas vezes hoje, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. E se der errado, dane-se, eu vou construir isso. Eu só preciso ter mapeado os custos disso e estar assim, ligado que eu posso, que tudo na vida tem um risco. Claro que eu não vou dar um de louco, maluco, agora eu vou começar. Não, calcula, pensa, estrutura, monta sua grande ideia, sabe aonde você quer ir lá. Ou seja, faz isso acontecer. Quantas pessoas, se vocês olharem hoje num guarda-roupa imenso, tem uma quantidade de roupa que tem roupa que ela nunca usa, ou só usou uma vez no ano. Então, as nossas decisões de consumo, as nossas decisões de gastar, a gente não pensa, a gente faz. E por que na hora H de fazer algo acontecer, a gente fica com medo? Por que a gente tem medo de investir nas ações, mas não tem medo de investir na poupança? Nas ações você não perde dinheiro. Claro, você perde dinheiro. Ela é volátil, né? Mas quando você se dedica e estuda, você entendendo o que significa aquilo, que não é para curto prazo, que é para longo prazo, você não perde dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo. Na minha carteira, em todas as empresas, todas as 5 empresas que eu sempre coloquei dinheiro, eu nunca tive prejuízo nela na sua constância. Quando eu olho a Google, a gente usa a Google o tempo inteiro. Quando eu olho o Facebook, a gente usa o WhatsApp, a gente usa o Instagram. Essas empresas são bilionárias e têm dinheiro todo dia. Então, às vezes nós temos medo de entrar num determinado tipo de investimento, mas a gente fica na poupança. E ali, não, na poupança está tudo bem. Então, falta muitas vezes, nessa questão, a decisão nossa de querer simplesmente ordenar a nossa vida financeira, né? A Dani sabe um pouco da minha história, mas eu, com 12 anos, eu catava latinha na rua, né? Eu tinha dificuldades em casas para comer. Só que só eram 2 coisas que meus pais sempre falaram que seriam a solução para tudo mudar na nossa história. Estudo, trabalho. Estudo, trabalho. Então, se a gente pega a maioria das nossas horários do dia, né? E eu coloco aí pelo menos uma carga de 13 horas por dia de trabalho, estudo, todo dia, eu vou longe. O problema é que eu vou para a faculdade, sexta-feira, sextou. Segunda-feira é um tédio. Eu estudo antes da prova, né? Um dia antes da prova eu quero estudar. Eu não estudo todo dia. Eu acho a aula chata. Vai terminar cedo? Vai começar tarde? É sempre um tédio, né? Leitura. Vamos ler. Não gosto de ler, não.
Vamos dançar, vamos para boate, vamos... Ou seja, o prazer hoje é desordenado. Então, se a gente hoje não educar a nossa vontade de entender que é com muito trabalho e com muitos estudos, com os dois intensos, é que eu vou conseguir, daqui a pouco, entender que eu posso viajar para lugares onde eu quero. Então, a Dani me acompanha um pouco por conta do Instagram. Ano passado eu fiz 3 viagens internacionais, todas com rentabilidade de investimento de 10 anos atrás, que eu comecei a fazer. Então, às vezes, hoje, você quer gastar qualquer coisa e fala assim, não, mas se eu trabalhar muito, se eu estudar muito, eu perco meu bem-estar, meu final de semana. Você não perde nada. Você não perde nada. Você só ordena dentro de um plano em que você vai evitar ir todo final de semana para você viver um grande sonho da sua vida. Às vezes, o grande sonho da sua vida é passar um mês na Europa. Às vezes, o grande sonho da sua vida é comprar uma casa em Búzios, né? Ou viajar, ficar um ano de ano sabático, viajando, mochileiro para lá e para cá. Só que isso custa dinheiro. Só que não é rico que faz isso. O pobre pode fazer isso também. Só que o pobre, ele vira rico quando ele todo dia ele faz o dinheiro dele acontecer porque ele tem um foco. Eu não quero gastar com bala, com pirulito, com açaí. Tem gente que compra lanche todo dia, toma cerveja todo dia, não sei o que todo dia, come na rua todo dia, gasta um monte de dinheiro com carro todo dia. Então, quantas coisas até hoje você já gastou, você poderia falar assim, nossa, eu já poderia ter uns 100 mil aqui. Então, assim, falta para a gente objetivo claro, falta para a gente disciplina, falta para a gente estudar mais e parar com isso tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Gente, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma coisa muito louca. As pessoas estão dando opinião sobre tudo. A pessoa nunca ouviu sobre política. Dá opinião. Não, minha opinião é essa. Não sei o quê. Né? A pessoa nunca estudou nada sobre economia. Não, porque a vida econômica do Brasil está não sei o quê, esse governo não sei aonde, não sei... Gente, se a gente quer começar a dar opinião sobre tudo, como o dono da razão, você vai estar frito. Você não estuda, é tudo raso. Quais são os livros que mais vendem hoje? Autoajuda. 3 dicas para você falar inglês em 3 horas. 4 momentos para você fazer isso acontecer. Pelo amor de Deus, ninguém mais quer ler literatura, ninguém quer mais ler filosofia, ninguém quer mais ler livros profundos que nos fazem pensar, refletir, até que ponto o que aquela pessoa está me dizendo é o melhor para mim. Porque hoje eu fico na televisão olhando, não sei o que, sei o que lá. Olha só que coisa, não sei o que. Você vai ver lá no seu Facebook uma matéria sobre... Você já vai compartilhando, você nem lê, nem sabe de quando é aquela matéria, quem escreveu aquela matéria, de onde surgiu aquela matéria, você já vai compartilhando. Então, hoje nós estamos no automático, nós estamos emburrecidos, nós estamos vivendo numa idiotice intelectual, a gente não estuda, a gente não busca, a gente não se aprofunda, a gente gosta de viver no raso. E esse viver no raso, gente, traz essas consequências, né? Então, a gente vive na pobreza não somente por conta de falta de trabalho, mas também Mas a gente vive muito mais na pobreza por conta da falta de educação. Nosso país nunca investiu numa educação para a gente pensar, para a gente refletir. E aqui é uma crítica, tá? Você pode discordar, né? Mas falta para a gente essa intuição de falar assim, caraca, me ensinaram errado. Quantas coisas te ensinaram errado. Tá? Então, se você hoje está com o dinheiro na poupança, te ensinaram errado. Ensinaram errado. Foi seu pai, sua mãe. Às vezes não foi por não querer, mas foi por ignorância. Não sabia também. Ensinaram eles errado. E ponto. Ponto. Então, assim, eu tive 2 anos com meu pai, uma luta para ele tirar o dinheiro da poupança dele, porque não queria, porque não sei o quê, vou perder. Eu falo assim, olha, se você perder, eu te dou o dobro. Aí todo mês ele gosta de ver o relatório para ver, nossa, meu dinheiro nunca cresceu tanto. Viu? É questão de formação. É questão de formação.
É questão de querer observar. E hoje, gente, nós temos gente boa na internet, também gente ruim, mas também tem muita gente boa na internet que ensina coisas gratuitas, tem cursos gratuitos, tem coisas boas. E estudem, estudem. Nós podemos ganhar muita grana hoje na internet. Qualquer coisa que você faz lá, gente. Qualquer coisa, você pega o Instagram e fala assim: oi, gente, eu quero te ensinar a como fazer um texto 100% em inglês. Você ganha dinheiro naquilo. Tem gente que vende PDF, que é os e-books da vida, PDF, e tira mais de 100 mil reais num carrinho de um mês. Vende PDF. Então, assim, a gente tem que parar de reclamar. Eu não ganho nada. Minha vida é uma droga. Minha vida é um inferno. E continua lá gastando. Adora shopping, não sei o quê, compra um monte de coisa. Faz pipoca em casa, por que comprar pipoca na rua? Então, assim, começa a entender que é necessário esse vínculo de limite, que aí eu falei de 70%, e um investimento muito bom nesses 30%, e aí você precisa estudar. Então, você imagina, você trabalhando, esse 2.000 podendo ir para 3, podendo ir para 4, podendo ir para 5, e esses 30% que é dos investimentos vai aumentar também. Então, o seu poder de compra vai aumentar de acordo com o seu trabalho. Então, quando eu ganhava 1.000, eu tinha uma coisa. Quando eu ganhava 3, eu tinha outra coisa. Quando eu ganhava 8, eu tinha... Então, quando você vai ganhando mais, porque você vai se esforçando, você vai estudando, você vai se dedicando, as pessoas acham que é sorte. Não foi sorte passar na PUC em segundo lugar, ganhar e estudar lá. Não foi sorte eu passar em primeiro lá na UFRJ, estar onde eu estou, com várias oportunidades, prefeituras chamando, tudo. Não é sorte, é você entender que o trabalho dignifica o homem e a consequência desse trabalho é uma grana, é dinheiro. E esse dinheiro pode ser potencializado se você tiver organização. E aí você pode viajar onde você quiser, você pode comprar a casa na sua praia onde você quiser. Só que, para um pouquinho, o mundo não vai acabar daqui a pouco, não. Nós precisamos programar nossa vida em 10, 20, 30 anos. Aí eu já ouvi muita gente falando assim, mas e se eu morrer? Você pode morrer agora, não pode? Você pode morrer de manhã, né? Mas se eu morrer daqui a 30 anos? Se você morrer daqui a 30 anos, eu tenho certeza que seu filho, sua filha, sua neta vai estar muito feliz, porque quando a gente pensa a longo prazo, a gente não pensa só na gente. A gente pensa no sistema completo aonde a gente está inserido. Às vezes você pode simplesmente doar essa grana para montar uma instituição de caridade, para ajudar um hospital carente, para ajudar... Não sei. Você vai fazer alguma coisa acontecer, deixar algum legado que não necessariamente é na sua vida. Quantos autores, quantas personalidades nós lembramos hoje que já estão mortas? Que elas fazem um bem danado para a gente até hoje, em leituras, em bem que ela já fez, já construiu. Isso acontece. Então, às vezes a gente precisa entender essa forma sistemática da importância da minha vida aqui. E de novo, gente, só se cria virtudes quando a gente ordena a nossa vida. Quando a gente não ordena, não tem como criar virtudes, né? A problemática é dívida, a pessoa fica angustiada, a pessoa fica depressiva. Nossa, tem gente que já tentou se matar. Eu já tive aluno que já tentou se matar por conta de ter tantas dívidas. Então, assim, não é assim que funciona. Não existe sentimento bom para quem está mal com dinheiro. Tava feliz pra caramba, tô devendo todo mundo, tô feliz pra caramba. Não tem isso. Isso é bobagem. Então, vamos ser coerentes. Se a gente quer melhorar a nossa carreira, ganhar mais dinheiro, ter uma família legal, viajar, fazer outras coisas, o dinheiro ele é meio, ele não vai comprar a sua felicidade. Ele é meio para chegar a algum lugar. Mas se você entender esse processo, que hoje você precisa muitas vezes dar uma segurada, um até logo com a mão fechada, para que você, aos poucos, vá potencializando, né, a sua vida, o seu bem-estar, o lugar que você mora, as pessoas vão dizer que foi sorte. Você vai entender que foi competência e que foi muito suor, de muito trabalho e muita disciplina, de momentos em que eu estou doido para comer fora, eu estou doido para fazer aquilo que meu
Minha colega chamou para viajar para não sei aonde, eu estou doido para fazer aquilo. Mas eu não vou fazer porque eu tenho um objetivo traçado. Então, essa ausência de objetivos, metas da nossa vida também nos deixam vulneráveis para fazer com o nosso dinheiro o que ele quiser. E amanhã eu vejo, né? Amanhã eu vejo essa conta. Aí quando vier a conta está toda lá, bagunçada, etc. Então, a dica que eu dou para vocês é, nesse encontro, ordene a sua vida, né? Estude, se dedique, conheça mais lugares para se investir, pense em coisas que você sabe fazer bem e venda na internet. Venda, né? Qualquer coisa. Se você sabe fazer um bolo, uma pessoa que compra, você já tem lucro. Venda, né? Não adianta eu falar que estou desempregado. Agora, se o seu sonho é ser uma empresária ou trabalhar numa determinada empresa, continue estudando, continue se dedicando, mas não quer dizer que você não vai ter que passar por alguns outros perrengues para você chegar onde você está chegando. Eu trabalhei em padaria, eu trabalhei em livraria, eu trabalhei em açougue, né? Para chegar como engenheiro. Então as pessoas chegam como engenheiro e já quer ser dona da Petrobras. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, tem que saber que hoje não tem o emprego dos sonhos, não ganha o que você quer ganhar, venda bolo na rua, venda pipoca. Mas fulano vai reclamar de mim. Se ele falar mal de você, é porque ele não merece você. Manda ir pra merda, né? Ou seja, fique com pessoas na sua vida que gostem realmente de você. Na pobreza, na riqueza. Então, assim, a gente tem muito medo hoje, muitos negócios de deixar as pessoas falando. Se você não criar essa personalidade em você, se você não buscar fazer esse temperamento seu ser mais forte, você sempre vai ficar vulnerável. Vulnerável porque as pessoas dizem, vulnerável porque o mercado quer, ou seja, sempre passivo. E chega de ser humano passivo, porque isso traz pobreza mental e também pobreza financeira. Toda pessoa passiva é pobre. Toda pessoa ativa, ela é rica. E aqui, primeiro, de mentalidade. E segundo, de dinheiro. Porque as pessoas que sabem fazer dinheiro... Eu estou falando de dinheiro lícito, tá, gente? Toda pessoa que sabe fazer isso, né? Ela antes teve e criou uma mentalidade. Não simplesmente fez por fazer. A pessoa que sabe fazer dinheiro é uma pessoa que antes se educou, antes criou essa mentalidade. Agora, a pessoa que gasta mais que tem, a pessoa que está com dívida, está num momento desordenado. E está tudo bem. Você pode começar, a partir de hoje, a mudar a sua vida, como em um papo com uma pessoa, depois com meu pai, depois com outras pessoas. E a cada dia que eu vou ouvindo mais as pessoas que são melhores do que eu, que chegaram no lugar onde eu quero chegar, eu comecei a ouvi-las, né? E me ajudou muito de pegar a minha humildade, de ouvir para fazer, e não ficar rebatendo. Então, assim, que a gente possa realmente viver todo esse processo muito, muito bacana. Tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta também. Nossa, Léo, muito obrigada. Pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar, tá? A gente podia Falei ficar demais, algumas né? horas. Não falou demais. Estás no horário, tá? Começamos às 13h05 e são 13h04, tá tudo certo. Pessoal, perguntas, tá? Vamos lá, minutos para perguntas. Obrigado. E conte sempre comigo, meu Instagram lá, depois vocês vão colocar toda hora. Eu sempre deixo caixinha de perguntas lá nos stories para que as pessoas que precisam tirar dúvidas sobre qualquer tema específico de cada dia na área de finanças, investimentos. Tem vídeos lá, gratuitos também. Então, conte comigo que precisar. Tamo junto. Uma questão no bate-papo. Aguenta um minuto. Vamos lá. O Paulo Guedes, ele comentou para nós. Ih, é o ministro? Excelente conhecimento para agregar. Tenho uma dúvida. Li um conteúdo que a próxima revolução já está sendo no âmbito digital. E é a venda de e-book e palestras. Não vai funcionar mais. Pois 98% das coisas estão grátis. Pois as pessoas querem a nossa energia e a nossa mentoria. Nesta linha de raciocínio, para sair da zona de conforto. Peraí.
qual a margem de investimento financeiro das linhas econômicas, tá? Das linhas de economia, quanto tempo insistir e entender que não é mais possível e precisa pivotar. O que é pivotar? Essa é uma boa também, isso daí Para mim da foi região. uma grande questão, eu pensei isso também, tá? Mas vamos lá. Assim, eu vejo, concordo com ele na questão nas startups é trocar para o projeto. É trocar, fazer o câmbio, né? Valeu, Paulo Guedes, você não é ministro, eu pensava que você era o ministro da Economia aqui já. Pode ser também, né? A gente não sabe, não tem a foto. Então, vamos lá. Eu acredito também que essas questões dos conteúdos gratuitos, eles vão crescer cada vez mais, tá? Eu acho que essa é uma forma também de enfraquecer a universidade como ela é hoje. A universidade, a formação das faculdades, da estrutura da universidade como ela é hoje, cursos caríssimos, que muitas vezes as pessoas saem e não tem tanto esse retorno. Algumas áreas elas vão mudar. Eu falo isso, por exemplo, não dá para você mudar uma medicina da vida, uma odonto da vida, porque você precisa do diploma. Mas algumas áreas, por exemplo, como administração, como uma pessoa que pensa em montar um negócio que fazia administração, fazia engenharia, essas pessoas muitas vezes vão tender a não fazer a faculdade, vão tender a fazer outras coisas. Então, as faculdades já sabem disso, né? Que elas estão enfraquecendo por essas pessoas novas hoje estarem surgindo com esses cursos assim, e a liberdade da economia não tem jeito. Então, eu acredito realmente que esses conteúdos gratuitos vão aumentar e as coisas vão ser mais baratas, realmente, né? Então, por exemplo, hoje você tem hoje uma estrutura por exemplo, eu tenho um curso meu de acesso a todas as aulas que eu já gravei, são várias aulas, consultoria comigo, mentoria comigo, relatórios, dados, planilhas, R$ 59,90 por mês. Então, assim, o conteúdo que eu entrego dentro da plataforma, ele é muito barato pelo que é. Então, eu vejo que a tendência da educação é baratear cada vez mais, baratear cada vez mais. Eu não acredito no gratuito totalmente. Por quê? Porque o gratuito sempre terá limitações, né? Ele sempre terá algumas limitações. Isso faz parte do mercado. Mas eu vejo que a educação vai ser bem mais barata, bem mais em conta, bem mais acessível. Você olha aí, tem cursos com mensalidade de R$ 9,00, R$ 10,00 por mês, né? E uma plataforma gigante com vários conteúdos legais. Então, assim, a questão do e-book ainda eu tenho dúvida, né? Depende muito de como o e-book vai ser propagado. Eu acho que ele sozinho, como antes, realmente tem de diminuir, mas ele como uma ferramenta para levar um outro produto ou um produto que leva a ele. O e-book hoje, por exemplo, como livro digital, hoje tem aplicativos com audiolivro, né? Ou com o próprio livro digital, no aplicativo, uma plataforma com mensalidade, essa questão do e-book ele vai ter outras configurações, né? Mas o e-book em si ele tem a chance ainda de continuar vendendo, né? Com esses valores mais baratos, que antes era muito mais caro, a tendência a diminuir. E eu acho que a outra pergunta que você fez em cima dessa, deixa eu ver aqui, sobre a questão da economia. Tá. Nessa linha de raciocínio para sair da zona de conforto, qual a margem de investimento financeiro? Quanto tempo insistir em entender que não é mais possível essa troca? Depende muito do segmento onde você está e depende muito da base da economia onde você está. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou investidor de ações e de 3 anos para cá eu tenho cambiado, né, trocado ou pivotado, deve ser essa palavra aí, né, para o mercado de ações americanas, porque eu acredito mais na estrutura da economia americana do que nas flutuações da economia brasileira. A gente toda hora tem problema político, toda hora, e sempre vai ter, a gente tem esse ranço no nosso país assim. Então, se você pegar o gráfico
dos últimos 100 anos, você vai ver uma volatilidade muito constante, né, aqui no Brasil, e um crescimento muito linear na economia americana. Então, eu estou tentando levar meu dinheiro tudo para a base americana, né, não somente para as empresas de lá, porque, por exemplo, se eu quero investir na Apple, você pode investir aqui, né, em uma corretora nacional. É só você pegar aquelas BDRs que tem final 34, você vai ter uma Apple da vida. Mas quando você vai para o mercado americano, você também investe na Apple, mas investe na Apple dentro da base econômica americana. O que eu tenho para te dizer sobre isso? Depende muito do segmento e depende muito da base econômica que você está lidando com ela. Então, hoje, você ter aportes em dólar, em euro, são muito mais valiosos, por exemplo, que você ter em reais. Só que muitos acreditam ainda que a longo prazo, aí você está perguntando tempo, não aconselho ninguém fazer tipo de investimento como montar uma empresa, como investir em ações assim, para curto prazo, tá? Se você quer montar uma empresa, crie um plano para 10, 15, 20 anos. Não fica esperando as coisas assim, montei uma empresa hoje, quero lucro para amanhã. Não é assim que funciona. Então, eu vejo que você, tendo esse pensamento a longo prazo e insistindo que essas startups, né, que você trouxe aí o exemplo, ela vai mudar. Mas o que não muda é o entendimento do futuro, que são startups na área tecnológica. Então, se você investe em tecnologia, é um pensamento de 10, 15 anos. Se você pegar, por exemplo, o plano estratégico da Apple, o plano estratégico da Google, a Apple para virar banco, para virar instituição financeira, você tem isso planejado já há um tempão. Então, quando você pega a maioria dos planos estratégicos, você não vê nenhum abaixo de 10 anos, entendeu? Então, o que eu aconselho você? Buscar qual é a economia que você quer implementar alguma coisa, né? E também identificar dentro desse seu segmento qual é a fonte de tecnologia que você pode inserir nela. Porque se você investir em tecnologia, independentemente de onde você trabalha, no segmento, você tem um futuro promissor, porque o mundo é digital, na verdade o mundo é híbrido, né? É um mundo misturado do presencial com o digital. Antes, presencial era mais, digital era menos. Hoje, digital é muito mais, presencial é menos. Mas ele vai continuar híbrido e não digital, como muitos falam. Obrigada, Léo. Nós temos também o Emerson Rodrigues de Oliveira, tá de Goiânia. Boa tarde, é um prazer aprender aqui com vocês. E depois mais uma dúvida, essa é do Antônio Marcos, tá? Sei que não foi abordado esse assunto, mas qual é a sua opinião sobre Pix? O Pix. O Pix é a nova forma de fazer transferência, né? Ele vai substituir provavelmente o TED e o DOC, né? Que a gente já conhece hoje. Muita gente tem dificuldade de entender o que é DOC, o que é TED, né? Mas basicamente os dois, o TED e o DOC, têm a mesma entendimento, que é transferência, só que uns podem... o TED é no mesmo dia, o DOC é a partir de um dia útil, o TED é acima de 5 mil, por exemplo, você já pode fazer, o DOC você tem um limitador. Então, o Pix vem para mexer com isso tudo e para ele ser esse gerenciador. No Brasil, a chegada dele é para outubro, a previsão, né? Mas os bancos já estão abrindo nos seus aplicativos para você entrar na fila, vamos dizer assim, para você ter aí, ser um dos primeiros ou a ter já essa maneira de fazer transferência, tá? Então, o Pix ele vai trabalhar com QR Code, né, que a gente já está acostumado, pagamentos assim. Então, é uma nova forma de fazer transferência bancária, substituindo aí o que a gente tem no atual, o TED e o DOC. Já completando, o Brasil também pensa em um dia ter uma moeda digital, né? Então, a gente faz aquela pergunta, o real vai ser legal? Esse crescimento do dólar em frente ao real é uma maneira do Brasil entender que está na hora de mudar a moeda? Vai pegar, não vai? Mas o Banco Central estuda a possibilidade de uma moeda digital nacional, assim como a gente viu aí, e a gente está vendo o Bitcoin, né, que é a única que tem, esse crescimento absurdo que a moeda digital tem, só que a moeda digital ainda ela não tem muitos lugares para você gastar ela. Eu quero comprar uma fruta, vou comprar com Bitcoin. Você não consegue. Existem países já que você pode comprar as coisas, mas você imagina um Brasil como esse,
tendo uma moeda digital, ou seja, onde você for, você não precisar mais de moeda física e todo ser em nuvem. Isso é uma possibilidade e a gente tem que entender. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante ler relatórios. O Banco Central emite relatórios toda semana, uma atualização de relatórios com previsão de 5 anos. Então, isso é importante ter esse entendimento, né? Tanto em relatórios das empresas, tanto relatórios das corretoras, também relatórios econômicos. Tem sites belíssimos aí para você ler, né? Eu gosto do Infomoney, tem o Valor Invest, tem as próprias corretoras hoje que viraram sites de informações. A XP tem crescido muito, a Avenue, que é uma corretora americana onde eu tenho, ela é excelente, que ela é americana, mas atendimento 24 horas para brasileiro, porque ela é construída por brasileiro. Então, é muito legal você se infiltrar nisso, estudar nisso e perceber que o mundo realmente vai evoluir e a pandemia veio para chacoalhar, ou seja, para nos acordar um pouco que a gente estava meio perdido nisso. Fechou, muito obrigada, Léo. Não temos mais perguntas. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Qualquer dúvida é só acessar o nosso Instagram. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau.